Louvado seja o Senhor. Irmãos, nesse mês nós expusemos textos com mensagens de Natal, e o tema da nossa série de Natal foi sobre a relevância do Natal. E eu comecei expondo em Lucas, no capítulo 1, e nós já fomos até o versículo 7 de Lucas, capítulo 2, nessa exposição sequencial sobre o Natal. Então agora nós leremos Lucas 2 a partir do versículo 8. Mas antes disso eu quero convidá-lo a colocar o seu celular no modo avião. E aí você abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Lucas 2, 8. Enquanto você abre, eu comunico à igreja que nasceu a Mel, filha do seminarista Davi. Eu também queria dar um abraço na Márcia. Ela está aí, a Márcia? Tá, que ela fez uma cirurgia e voltou bem, né? Mas dá um abraço nela para mim então, Martinha. Fala que eu mandei um abraço aqui no culto. E eu quero que você abra comigo a Bíblia em Lucas 2. Lucas 2, eu convido você a que se coloque de pé. Nasceu a Melzinha, ligue para o Davi para dar uma palavra de ânimo, de esperança. Lucas 2, de 8 em diante, nós vamos ler. Eu falei ali do presbítero Calil, da esposa que estão aqui, né? Os filhos dele agora estão conosco aqui na igreja e nós nos regozijamos muito por causa disso. Lucas capítulo 2, de 8 em diante. Lucas 2, de 8 em diante. Vamos ler assim a palavra do Senhor, celular no modo avião, e que nada nos atrapalhe de ouvir o Senhor falar-nos na pregação. Diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Todos comigo, 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que lhes tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pai, tem compaixão de nós. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, se tu nos fores tratar como merecem nossos atos, tu esconderás o teu rosto de nós. Mas tu nos amaste. Tu deste o Redentor, ó Deus, na cruz para nos salvar. Tu nos deste o Espírito Santo. E tu, ó Deus, és quem nos atraz à tua presença. Então, Deus, eu quero pedir que nos fales a alma enquanto ouvimos a exposição das Escrituras. Mas mais do que isso, quero pedir que a presença graciosa do Senhor se manifeste, se perceba nesta igreja. Ó Deus, que Cristo aqui não seja somente o Cristo do telos da mensagem, mas que seja uma mensagem verdadeiramente cristofânica, que o Senhor se manifeste enquanto ouvimos a pregação da palavra, e que a tua presença transforme os nossos corações, nos comova, nos constranja e nos dê a bênção de viver uma vida mais consagrada e dedicada a Ti, com todo o nosso coração.
Pai, dá glória ao teu nome, ao nome de Cristo, e que o Espírito Santo se manifeste com graça nessa manhã, para que somente o nome do Senhor seja exaltado. Nós oramos clamando a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Essa semana, meus amados irmãos e irmãs, eu fui levar minha querida esposa ao médico. E quando nós estávamos no táxi no caminho, ela me contava de uma certa pessoa que fez um comentário num vídeo do reverendo Hernandes, dizendo que era ridículo a igreja cristã comemorar o Natal, porque Jesus Cristo não nasceu em dezembro, e essa pessoa não achava que havia base bíblica alguma para que nós comemorássemos o Natal. Verdadeiramente, essa pessoa está certa ao dizer que o Senhor Jesus não nasceu em dezembro. O Senhor Jesus nasceu em meados de abril, provavelmente final de março até a metade de abril. Mas Deus, na sua soberania, quis que sua igreja cristã celebrasse o Natal nessa época do ano. E não há esse que vai conseguir mudar a data do Natal de dezembro para abril. Além disso, amado amigo e irmão, essa pessoa está tremendamente equivocada ao dizer que não há base bíblica para o Natal. Quem diz que não há base bíblica para o Natal não leu o Evangelho de Lucas no seu capítulo 1, no seu capítulo 2 e em Mateus também no início do seu Evangelho. Aqui nós encontramos, irmãos, o próprio Deus anunciando que o Cristo viria, anunciando o profeta do Cristo, deixando a alma de Maria celebrar, Zacarias celebrando o Senhor nascendo em Belém, anjos cantando, louvando a Deus, Simeão celebrando, Ana anunciando. Amados irmãos, a Bíblia é cheia da celebração do Natal. Então a celebração do Natal é bíblica. E quem diz que celebrar o Natal não é bíblico é alguém de olhos fechados, amado amigo e irmão, e que ama mais o seu tradicionalismo do que a palavra de Deus. Já que a celebração do Natal é bíblica, a pergunta que vem à nossa mente nessa manhã, sabe qual é? Como celebrar o Natal? Como celebrar o Natal? Como celebrar o Natal? Ao olhar, amados irmãos, para a manifestação angelical aos pastores, nós aprendemos como celebrar o Natal. Inicialmente o texto nos diz com perplexidade. Como celebrar o Natal com perplexidade? O nosso texto nos conta que há pastores na região de Belém, que estão guardando as suas ovelhas nas vigílias da noite. Pastores queridos em Israel, nesses dias, são tremendamente desprezados. Eles ficam nos campos ao relento, ao sabor do vento, do sereno, do frio da região desértica, no calor do dia, expostos a ataques de lobos, também de ursos, também de mercenários. E são pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer e são obrigadas a lançar mão das frutas e das lavouras das outras pessoas para se alimentarem. Pastores são tão desrespeitados nesses dias em Israel, que quando havia um julgamento, eles não poderiam nem servir de testemunhas de um crime ou de alguém que precisava ser defendido. São homens desprezíveis para o povo judeu naqueles dias. E a Bíblia nos diz então que naquela região havia pastores que eram desprezíveis, e para esses pastores Deus, por sua graça, resolveu contar a notícia maravilhosa do Natal. O texto nos diz que o anjo desceu aonde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Imagine você naqueles campos de Belém, aqueles homens acostumados com o tédio da solidão da noite, e de repente desce um anjo glorioso, a glória do Senhor brilha ao redor dele. Os pastores ficam morrendo de medo, irmãos e irmãs. Mas o anjo diz a eles o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Enquanto os pastores estão tentando digerir aquela notícia gloriosa de que o Salvador do mundo nasceu na cidade de Davi, o Senhor, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Deus, feito homem sem deixar de ser Deus, se tornou um bebê e veio ao mundo para pagar os nossos pecados. Enquanto eles estão assimilando uma notícia tão poderosa, de repente, subitamente, apareceu no céu uma milícia celestial, milhares de anjos cantando
glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nosso coral cantou de maneira maravilhosa aqui semana passada. Glória, glória a Deus nas alturas. Imaginem milhares de anjos gloriosos cantando nos céus. Imagine se Deus tivesse dado esse privilégio a você. Como você reagiria? Com grande perplexidade, com maravilhamento incomparável, com grande assombro. Irmãos, como celebrar o Natal? Nós devemos ainda nos dias de hoje, tal como esses homens, celebrar o Natal com perplexidade, com maravilhamento, com assombro. Nós não devemos nos acostumar, amados irmãos, com estes grandes fatos somente porque ouvimos a respeito deles desde que somos crianças. Pasme comigo, Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus pisou na terra. É como quando Nixon vai para a frente do canal de televisão americano em 1969, dizendo que o dia em que o homem pisou na lua é o dia mais importante da história da humanidade. Só para que Billy Graham tome o telefone e diz: senhor presidente, o senhor está equivocado. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia no qual Deus pisou na terra. Deus se fez um de nós, Deus se vestiu de nossa pele, Deus tomou nossa carne, Deus tomou um esqueleto como nosso, Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, sem pecado algum, não era de semente de homem, de semente do Espírito Santo, nasceu do ventre da Virgem, mas caminhou em nossas estradas poeirentas, sentou-se em nossas mesas, adorou em templos como nós, pregou a palavra, fez com que mortos ressuscitassem, abriu os ouvidos dos surdos, abriu os olhos dos cegos, destravou a língua dos mudos. Deus esteve entre nós e morreu na cruz, recebendo sobre si toda a ira do Deus eterno contra o meu pecado e contra o teu pecado. Nunca ninguém nos amou como Jesus Cristo nos ama, a ponto de descer da glória e dar a vida na cruz para nos salvar. Eu e você não podemos nos acostumar com a notícia tão maravilhosa. Nós que somos tão pecadores, tão miseráveis, merecedores do inferno, e Deus nos amou a ponto de mandar o seu justo e único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Se eu e você analisamos essa situação, nós reagiremos como os pastores. O Natal tem que trazer para nós grande perplexidade, assombro e maravilhamento. Foi assim desde o início, irmãos. Lembra de Zacarias? Aquele homem dos mais piedosos da terra. A Bíblia diz que ele era íntegro e reto, vivia uma vida piedosa. No dia mais apoteótico da sua vida, eu preguei isso no primeiro domingo, no momento mais apoteótico, ele entraria no Santo dos Santos uma vez na vida, o lugar onde está a presença de Deus, no turno de Abias, para queimar incenso. Lá está o anjo glorioso Gabriel, falou para ele que ele vai ser pai. Ele falou assim: é impossível, eu já sou um velhinho, e a dona lá em casa é mais velha do que a velhice. Ele ficou perplexo a ponto de ficar incrédulo. Mas o mesmo anjo, 6 meses depois, aparece para Maria, e ela diz: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. E menos de um mês depois, aquela moça grávida vai para a casa da prima Isabel, que está grávida de João Batista, e ela entra e fala: Shalom, Elizabeth. E de repente João Batista pula no ventre, porque ali está a mãe do Senhor Jesus, dando as boas-vindas a Jesus. João Batista vira no ventre, e Isabel diz: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Perplexa, ela reage, porque ali está a própria mãe do Filho de Deus, visitando-a. E se não é o bastante, quando Zacarias destrava a sua língua, depois do nascimento do seu filho, todo o povo de Ain-Carém fica perplexo com tudo que está acontecendo. O Natal tem que gerar em nós perplexidade, maravilhamento, assombro. Irmãos, um dos piores pecados que nós cometemos nos dias de hoje é deixarmos-nos acostumarmos com o sagrado.
como você vem na igreja todo domingo, você frequenta uma igreja presbiteriana tradicional, você já sabe o que vai acontecer em todos os passos da liturgia, você já conhece todos os hinos, e você trata tudo isso como se fosse coisa de só menos. E você perde o maravilhamento e o desejo de expectativa de ver algo glorioso acontecendo. Eu quero perguntar a você nessa manhã, com que expectativa você veio à igreja nessa manhã? Você veio a expectativa de ouvir o próprio Deus falar poderosamente ao seu coração? Você veio com a expectativa de ser confrontado pelo seu pecado? Você veio com a expectativa de que o Espírito do Senhor encha a sua vida e comece um novo momento no seu coração, poderosamente na adoração e por meio da pregação da palavra de Deus. Irmãos, nós não devemos perder esse senso de maravilhamento. Nós não devemos nos acostumar com o sagrado. Nós nunca devemos pensar que o culto a Deus é tedioso, ou que a pregação da palavra é tediosa. Irmãos, esse momento é maravilhoso. O céu visita a terra e nos fala poderosamente por meio da sua palavra, apresentando a nós que só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo, como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos reconcilia com Deus. Nunca ninguém nos amou como Ele. Então, meu irmão, não deixe de maravilhar-se com isso, mas peça a Deus graça para que você medite todos os dias do grande amor de Deus por você. E toda vez que você adentrar as portas desse santuário, entre esperando grandes coisas de Deus para a sua vida. Entre esperando uma grande transformação, uma grande manifestação do Senhor Jesus, o enchimento do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, transformando e abençoando o seu coração. Que Deus nos livre do pecado do tédio espiritual. Que Deus nos livre de uma religiosidade morta, de uma ortodoxia morta. Ortodoxia morta, amados irmãos, mata. Ortodoxia sem ortopraxia lhe falta vida. Como disse o grande pregador Edward MacAndrew Bounds, homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Eu espero que no nome de Jesus, nessa igreja, ainda que você possa assustar-se, mas que a pregação da palavra para você seja como um desfibrilador. Você chega assim meio zonzo, assim, e de repente a palavra é chocante, mas você ressuscita e sai daqui transformado. Que Deus te dê a bênção de ficar maravilhado com a sua palavra, com a sua presença, com o Natal. Como celebrar o Natal? Com perplexidade. Você virá ao culto no dia 24 e no jantar em casa, agradeça a Deus com perplexidade por esse grande amor dado a você na pessoa de Jesus. Como você tem celebrado o Natal? Como celebrar o Natal? O texto já nos disse com perplexidade, mas como celebrar o Natal? Com fome de Deus. Como celebrar o Natal? Com fome de Deus. Nós vamos ler agora, versículo 15, versículo de número 16. Eu lerei o 15, a igreja o 16. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vocês o 16. Os pastores ouviram tudo aquilo e não deixaram passar aquela cena como se nada tivesse acontecido. Mas eles ficaram maravilhados e olharam uns para os outros e disseram: nós vamos ficar aqui? Depois de tudo isso?
olhando essas ovelhas como sempre a noite inteira? Não, 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 vamos até Belém, levantemo-nos, vamos ouvir tudo isso que o Senhor nos anunciou. E eles foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança deitada em manjedouro, envolta em faixas, tal como diz o anjo. Oh, meu irmão, que bênção maravilhosa é ver que esses homens têm fome de conhecer tudo aquilo que Deus tem revelado ao seu coração. Fome de Deus. Como você está preparado para celebrar esse Natal? Você quer conhecer mais e mais esse Cristo que veio ao mundo para dar a vida na cruz por você? Você quer louvá-lo e adorá-lo com todo o seu coração? Você quer separar tempo para invocá-lo em oração? Você quer, meu querido amigo e irmão, ser cheio da sua presença? Você quer ser transformado pelo seu amor, pelo seu poder e pela sua palavra? Você tem fome de Deus? Você quer ser mais vazio de si e mais cheio do Senhor cada dia da sua vida? Esses homens têm fome de Deus e correm para conhecer o Salvador do mundo. Disseram a eles: nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo do Senhor, e eles quiseram ver. Eles quiseram correr atrás de Jesus. Nós precisamos ter fome de Deus. Outros que tiveram fome de Deus foram os pastores. Eles sabiam da profecia dita em Números 24, 17, 1400 anos antes de Jesus nascer. Moisés disse a profecia que disse que nasceria uma estrela de Jacó que feriria as têmporas de Moabe, falando de Jesus. E eles leram aquela profecia lá na região do Irã, do Iraque, e viajaram, amados irmãos, mais de 1000 quilômetros a pé, e chegaram. Jesus já tinha mais de um ano, provavelmente 1 ano e meio, e eles então perguntam em Jerusalém, onde tinha nascido o Senhor. Em Jerusalém polvorosa, Herodes o Grande, o maior assassino, o fascínora, fraco na sua personalidade, que mata mulher, mata filhos, com medo de perder o reino, ouve que nasceu um novo rei. Manda perguntar aos sacerdotes, abrem Miqueias 5:2, em Belém da Judeia nascerá o Cristo, aquele que há de apacentar o povo e guiar Israel. E mandam os magos a Belém. Quando eles saem, chegam em Belém, vem a estrela de novo naquela casa e oferecem ao Senhor ouro, incenso e mirra. Com fome de Deus, eles caminharam milhares de quilômetros a pé para conhecer o Senhor. Graças a Deus você não precisa fazer nenhuma peregrinação hoje para conhecer o Senhor. É claro que é muito abençoado quem vai, por exemplo, numa peregrinação em Israel. Em março nós vamos levar um grupo de 30 irmãos para conhecer a terra na qual o Senhor pisou. A nossa caravana se chama Buscando a Renovação na Terra de Jesus. Mas você não precisa ir a Jerusalém para buscar a Jesus. Você pode ter fome de Deus aqui. Irmãos, em 2015 eu tive o privilégio de ir à Coreia do Sul, numa caravana com 60 pastores. Aquele país experimentou o avivamento. E uma coisa que ainda é de impressionar nos crentes coreanos nos dias de hoje, é que eles têm fome de Deus. Lá na igreja presbiteriana Sarang, nós estivemos numa reunião de oração um sábado de manhã, com 3.000 pessoas, e você via gente de 90, de 80, de 70, de 50, de 40, de 20, de 30, e filhos pequenos com seus pais. Nós fomos na reunião de oração das gerações, as famílias ali estavam, mais de 3.000 pessoas, e você via o povo cantando, e a presença de Deus é perceptível naquele lugar, onde o povo tem fome de Deus, e busca a presença de Deus. Quando nós estivemos ali na igreja Sarang, no domingo, o pastor daquela igreja batizou 2.200 pessoas em 4 cultos. Os 4 cultos, a igreja tem a capacidade de 15.000 pessoas. Então teve 60.000 pessoas na igreja naquele domingo. É tão impressionante que a prefeitura de Seul mandou fazer uma estação do metrô debaixo da igreja presbiteriana Sarang. E você entra lá dentro e você vê aquele povo todo dobrando seus joelhos, adorando e invocando o Senhor. Por que nós no nosso país, irmãos, não temos fome de Deus? O que ocupou o lugar do Senhor nos nossos corações? Por que você se dá por satisfeito com o que já tem recebido, que é imensamente maior do que o que você merece? Mas se Deus promete mais a você, se Deus promete encher você com o Espírito Santo dele,
Se Deus promete cuidar de você no caminho da santificação, é claro que nenhum de nós vai ser perfeito desse lado de cá do céu. Mas por que você busca preencher o vazio da sua alma, muitas vezes com o trabalho? Mesmo sendo um cristão, você não tem tempo para orar ao seu Deus, para ler a sua Bíblia, para adorar o Senhor. E você tem homens sábios da história, como Dostoiévski, que disse que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Blaise Pascal disse a mesma coisa. O grande Santo Agostinho começa suas confissões dizendo: Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Você creu em Jesus, você tem o Senhor, mas não quer repousar nele. E depois se pergunta por que anda tão deprimido. Depois se pergunta por que anda com a alma seca, por que não anda frutificando, por que tem vivido nessa tristeza profunda, porque Deus não vai nos deixar ser felizes em última instância com qualquer coisa que ocupe o lugar dele, porque isso será idolatria. Então aproveite esse Natal para dobrar os seus joelhos e pedir perdão ao Senhor pela sua indiferença. Pedir perdão ao Senhor porque você crê nele de maneira intelectual, mas isso não faz diferença nenhuma no seu coração. Pedir ao Senhor perdão porque essa sua crença nele não te leva à comunhão, não te leva à adoração, não te leva à intimidade, não te leva a uma vida transformada. Que nessa manhã você peça ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, dá-me fome de Deus, que eu queira conhecer-te mais, em nome de Jesus. Que o Senhor quebre essa camada de gelo do seu coração, e que em 2020 você viva um grande avivamento espiritual, num relacionamento abundante, vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Como maestro, nós vamos celebrar o Natal? Como celebrar o Natal? O texto diz com perplexidade, continua dizendo com fome de Deus. Mas como celebrar o Natal? O texto diz com proclamação. Como celebrar o Natal? Com proclamação. Versículo de número 17 e 18. Eu lerei o 17, a igreja o 18. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Aqueles homens não guardaram o Natal somente para eles. Irmãos, no nosso meio protestante nos dias de hoje, há algumas pessoas que acreditam que há uma nova figura, o James Bond Gospel, o 007 evangélico. Você o vê caminhando, você vê até a música, o agente secreto do céu. Ele nunca abre a boca e nunca fala que tem um compromisso com Jesus. E talvez você está aqui e acha que você é o 007 celestial. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que quem recebeu a bênção de conhecer o Senhor do Natal, não pode deixar de falar daquilo que viu e daquilo que ouviu. O texto nos conta que os pastores viraram para aquelas pessoas que ali estavam, para Maria, para José: pessoal, sabe o que aconteceu? Nós estávamos lá cuidando daquelas ovelhas de sempre, naquele mesmo tédio da noite, dessa região seca, e de repente apareceu um anjo, nós ficamos assustados. Ele nos disse o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E nós estávamos ali já perplexos com tudo isso. De repente milhares de anjos apareceram no céu e começaram a cantar: glória a Deus das alturas. Maria ouviu aquilo, irmãos,
paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eles falaram que aquele menino era o Salvador, era Cristo, era o Senhor. Você tem o Salvador, você tem o Evangelho, que pode tirar o seu amigo da escravidão do pecado, que pode livrar o seu colega da escravidão do diabo. Você tem o Evangelho da salvação, que por meio do qual, crendo, o seu amigo vai receber perdão, vida eterna, libertação, paz com Deus, alegria na alma. E o que você tem feito? Você tem compartilhado esse Evangelho maravilhoso? O tempo do Natal é tempo de proclamar o Evangelho. Nós temos que ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É missão sua. É missão do reverendo, ele recebe para isso. Não, irmão. O reverendo recebe para pregar para você, para pregar o Evangelho e para te capacitar. Mas pregar o Evangelho é missão de todo crente. É para todos nós que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É missão sua, intransferível, inexpugnável, inarredável. Você tem que falar de Jesus. Mas, meu irmão, é muito fácil. Se você tem Jesus e Ele perdoou os seus pecados, é fácil você dizer para o mundo inteiro que Deus é santo, que nós pecamos contra Ele, mas Deus nos amou e mandou o seu Cristo para pagar os nossos pecados. E todo aquele que se arrepender e crer em Jesus será salvo. Você consegue falar isso? Por último, você consegue contar quem você era antes de Jesus, o que Ele fez por você e quem você se tornou depois que creu nele. Qualquer um consegue falar isso. É só abrir a boca e pregar o Evangelho. Essa semana, irmãos, eu fui gravar o nosso programa lá na Luz para o Caminho, em Campinas. O reverendo Hernandes me convidou para ir com ele para Sorocaba. E a gente conversando muita coisa no carro, ele me contou uma história do saudosíssimo reverendo Antônio Elias, grande evangelista de nossa igreja que está na glória. Ele me dizia que o reverendo Antônio Elias foi pastor em Teófilo Otoni, norte de Minas, no início do seu ministério. E o reverendo Antônio Elias, ali naquele ano como missionário, trabalhou muito, pregou o Evangelho, Deus abençoou seu ministério, e ele recebeu por batismo e pública profissão de fé naquele ano, na igreja presbiteriana da cidade, 80 membros. Mas o pastor da Assembleia de Deus, que não tinha metade do estudo do reverendo Antônio Elias, recebeu 200 pessoas. E aí o reverendo Antônio Elias estava contando lá no presbitério, chateado, falou assim: rapaz, eu trabalhei, ralei, recebi 80, né? Que bom que aquele irmão recebeu 200. Aí um presbítero lá quis consolar e falou assim: não, reverendo, mas esse irmão aí recebeu 200 de qualquer jeito. O senhor recebeu do jeito bom, do jeito presbiteriano. E aí ele virou e falou assim: para você ver como eu não presto, eu sou ruim mesmo, né? Eu nem de qualquer jeito consigo batizar 200. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós abramos a nossa boca. Será que nós somos tão maus e tão indiferentes a ponto de termos o Evangelho que pode trazer paz para a vida dos nossos amigos, mas por temor ao homem, por querer ficar bem, nós não falamos nada? Quem tem o Senhor do Natal não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. Como celebrar o Natal? Diga aos seus amigos, diga aos seus familiares, diga a todos que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga a seus amigos que, se crerem, serão declarados justos no tribunal de Deus, serão lavados de todos os seus pecados, serão adotados como filhos de Deus, serão selados pelo Espírito Santo, se tornarão amigos do Pai eterno, terão vida eterna nos céus, caminharão com Deus todos os dias de sua vida. Que você abra a sua boca e diga a todos que não há um Senhor tão maravilhoso como Jesus, que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Como você tem celebrado o Natal? Pastor, já está acabando, o sermão presbiteriano 3 pontos, a gente tem que ir embora, almoçar, afinal de contas o Natal está chegando. Pera aí, tem mais um. Como celebrar o Natal? Com perplexidade,
com fome de Deus, com proclamação, mas em último lugar o texto diz com gratidão. Como celebrar o Natal? Com gratidão. Versículo de número 20 diz assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes fora anunciado. Irmãos, eles ficaram perplexos, eles tiveram fome de Deus, eles anunciaram a Jesus, mas eles voltaram com o coração extremamente gratos, porque eles eram desprezíveis aos olhos dos homens, e Deus teve misericórdia deles, e deu a eles a maior de todas as notícias. E eles viram com seus próprios olhos o Salvador. Eles voltam para o seu trabalho glorificando, agradecidos, louvando a Deus por tudo que ouviram e viram, e lhes foi anunciado. Irmãos, quem conhece o Senhor Jesus e quem tem o Evangelho na alma é inundado, amado irmão, pela graça da gratidão. Transborda, amado irmão, da bênção maravilhosa de ser agradecido, de ter sido perdoado, de ter sido alcançado, de ter tido os olhos abertos, de lhe ter sido revelado o grande amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Esses homens agradecem, e nós também devemos ser as pessoas mais agradecidas deste mundo, porque Deus nos amou e nos deixou conhecer o perdão de pecados através da pessoa bendita de Jesus. Nós temos que agradecer. Outro irmão nosso que agradeceu com eles foi Simeão. Simeão já é um senhor velhinho de muita idade. Ele esperava ver o Messias, e ele é um homem de tanta comunhão com Deus, que o Espírito Santo falou para ele: você não vai morrer enquanto você não vê a minha salvação. E no dia em que Jesus foi consagrado, com 33 dias de vida, ele cumpriu o dia da purificação de Maria, como primogênito foi levado para ser consagrado ao templo. O Espírito Santo falou para Simeão: vai ao templo. E quando Simeão chegou lá, ele viu o Senhor Jesus, e ele cantou um cântico. Eu já falei para vocês que Lucas é o evangelho dos cânticos, tem 4 cânticos de Natal. Ele canta aqui esse último canto e diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel, a salvação do teu povo. Simeão agradece. Mas tem outra irmã querida nossa que também agradece, Ana, filha de Fanuel. Eu gosto de Ana, sabe por quê, irmãos? Porque Ana não deixou o coração azedar. O texto diz que ela tinha 84 anos. Ela ficou casada com o marido dela 7 anos. Ela não teve filhos. Imagina uma pessoa de 84 anos sozinha, sem parente, sem irmão, sem familiar nenhum. Ela tem tudo para viver deprimida, ela tem tudo para entregar os pontos, ela tem tudo para deixar a alma azedar. Mas diz o texto que ela vivia no templo em jejuns e orações constantes. E quando ela viu Simeão naquele barulho dizendo: pode me levar, Deus, eu vi a tua salvação, ela se achegou, ela dava graças a Deus, e ela falava do menino. Que bênção maravilhosa. Amados irmãos e irmãs, nós temos que ser as pessoas mais agradecidas da terra. É claro que nós somos visitados com vicissitudes. É claro que todos nós enfrentamos grandes angústias na vida. Muitos de nós aqui nesta igreja já nos encontramos com essa doença terrível chamada de câncer. Alguns de nós viram curas, outros de nós viram Deus chamar seus familiares. Alguns talvez estejam enfrentando luta com a crise financeira do país. O desemprego é terrível. Talvez você esteja vivendo uma crise familiar, seu coração anda machucado. Talvez você tenha orado pelos seus filhos, mas quanto mais você ora, parece que eles se distanciam do caminho de Deus. Mas ainda assim você tem que saber que o Deus que amou você não vai te deixar. Paulo diz em Romanos 8,32 que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste atenção, se Jesus salvou você, ninguém arrebata você das mãos do Senhor Jesus.
E por mais que você enfrente lutas nessa terra, o seu Senhor disse que venceu o mundo. Ele nunca disse que seria fácil, mas você pode se alegrar se a sua alegria estiver posta no Senhor. Se você não coloca pessoas no lugar de Deus, se as circunstâncias não são o que te dá esperança, você pode se alegrar, porque nunca ninguém amou você como Jesus, ninguém tira você das mãos do Senhor. Então o chamado da mensagem nessa manhã não é minimizando o seu problema. É claro que uma enfermidade é terrível, é claro que o desemprego é complicado, a escassez financeira gera limitações na vida, mas se você tem Cristo, você é a pessoa mais amada da terra, e ninguém arrebata você das mãos do Senhor. O seu problema não é maior do que o seu Deus. Olhe para os céus e agradeça ao Senhor, porque você é salvo, e das mãos do Senhor ninguém tira você. Que tal como esses pastores que viviam em limitação e escassez? Você volte para casa glorificando, porque você recebeu a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação. Como você tem celebrado o seu Natal? Faça uma bela ceia, faça um amigo secreto, tenha uma noite de grande alegria, mas nunca se esqueça que o Natal é sobre Jesus, que veio ao mundo para pagar os teus pecados numa cruz. Como celebrar o Natal? Com perplexidade, com fome de Deus, com proclamação, com gratidão no coração. Que Deus abençoe ricamente o teu Natal, em nome de Jesus. Amém.